paixão desses torcedores é loucura. Flamengo! 3-0 no Liverpool! Perde o mundo de novo! Estou impressionado com a paixão e o amor que essas pessoas têm pelo time. A paixão que essas pessoas têm pelo time delas é diferente de tudo que temos na Inglaterra. Isso é tudo pra eles. É completamente diferente de tudo que eu vejo na Inglaterra. Na Inglaterra, isso é quase como uma religião pra essas pessoas. Tipo, é tão bom de presenciar. É mais que um jogo pra eles. É mesmo. É a vida deles. Me ensina um canto do Flamengo, uma música para o time. Vamos Flamengo! Vamos ser campeão! Vamos Flamengo! Minha maior paixão, vamos Flamengo! Você se pergunta, quem é o Flamengo e por que está em todo lugar? Flamengo é o melhor time do mundo. O que é Flamengo pra você? In one word, what does Flamengo mean to you? Paixão. Paixão. Amor. Família. Eu sou torcedor do Leeds, então isso é totalmente surreal. Eu adoro isso. Eu amo esses torcedores. Talvez o Flamengo seja meu time brasileiro favorito. Oh my God. O que... Que defesa! Que defesa! Veja isso! Que loucura, meu Deus. Esse cara está completamente tomado pela emoção. A paixão que as pessoas demonstram por este clube é algo que realmente não tem paralelo com o que se vê na Europa. É uma loucura, uma coisa inacreditável. Se a torcida do Flamengo é barulhenta aqui, imagina o quão barulhenta é quando está ganhando. E no Maracanã. O jogo pegou fogo. A torcida quase derrubou o estádio. O gol do Flamengo ali, inacreditável. A paixão desses torcedores é loucura. Pênalti! Pênalti pro Flamengo. Crucial. É um momento muito crucial. Este jogo está por um fio. Mas aí, essa torcida do Flamengo podem se orgulhar do time, não importa o que aconteça. Até agora foram bons. Jogadores do Flamengo aplaudindo a torcida. Bom de ver. Oi, então, Flamengo. Oi. Estou impressionado com a paixão e o amor que essas pessoas têm pelo time. Há um ditado clichê: futebol é mais que um jogo. Mas para os torcedores do Flamengo, é mesmo. O clube é tudo para eles. Se você vir até o final, aplaudindo o time na saída do campo, bem emotivos. As entrevistas pré-jogo, a mulher, entrevistada antes do jogo, torcedora do clube há 60, 70 anos, ficará comigo para sempre. É disso que se trata ser torcedor. Esses torcedores do Flamengo são a verdadeira essência de ser torcedor. E eles certamente voltarão para o Mundial de Clubes da próxima vez. Eles continuarão apoiando o clube com paixão no futuro também. Foi uma honra vê-los e eu preciso viajar para o Brasil para vê-los no Maracanã agora, porque aquilo foi algo muito especial. Na Inglaterra não existe isso. Essa frase foi dita por um europeu que vive há anos em território inglês, que acompanha futebol desde criança, que conhece todos os grandes clubes da Premier League, que já esteve em Anfield, Old Trafford, Stamford Bridge e Emirates Stadium. Um homem acostumado com o futebol organizado, rico, moderno e silencioso dos estádios ingleses, e essa frase não foi sobre derrota. Não foi sobre resultado, não foi sobre taça levantada ou título conquistado. Foi sobre algo que ele nunca tinha visto antes na vida. Algo que o deixou completamente impactado, emocionado
quase sem palavras para explicar. Ele foi assistir ao Mundial de Clubes esperando ver apenas mais um torneio internacional, mais uma competição de futebol como tantas outras que já tinha acompanhado. Mas quando viu o Flamengo, quando viu a nação rubro-negra, quando sentiu aquela energia, aquela emoção coletiva, aquele sentimento que transborda das arquibancadas e toma conta de tudo, ele entendeu que estava diante de algo completamente diferente. Algo que na Inglaterra, com todo o seu dinheiro, toda a sua estrutura, toda a sua tradição, simplesmente não existe. Se você quer ouvir histórias reais e diferentes sobre o Flamengo, histórias que vão além do campo e mostram o impacto humano desse clube, curte esse vídeo agora e se inscreve no canal. Porque essa é uma história verdadeira. Uma história que mostra por que o Flamengo é único no mundo inteiro. Esse europeu acompanha futebol há mais de 20 anos. Cresceu assistindo Premier League. Conhece a história dos grandes clubes ingleses. Sabe tudo sobre Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea. Já foi a dezenas de jogos ao vivo. Já sentiu a atmosfera de estádios lotados na Inglaterra. Já viveu finais importantes. Já viu títulos sendo conquistados. Para ele, futebol sempre foi espetáculo bem organizado. Ingressos caros, arquibancadas silenciosas na maior parte do tempo, torcida que aplaude educadamente quando o time faz gol, que reclama de forma contida quando o time perde, que vai ao estádio, assiste ao jogo e volta para casa. Tudo muito civilizado, tudo muito controlado, tudo muito previsível. Quando decidiu assistir ao Mundial de Clubes, ele esperava ver apenas mais um torneio internacional. Clubes de diferentes continentes disputando uma taça, jogos bem jogados, talvez alguma surpresa tática, nada muito diferente do que já conhecia. Mas quando viu o Flamengo pela primeira vez, quando viu a torcida rubro-negra ocupando os espaços, cantando sem parar desde horas antes do jogo, transformando completamente o ambiente, levando emoção para além do estádio, ele ficou em choque, porque aquilo era diferente de tudo que ele conhecia. A torcida do Flamengo não estava apenas assistindo ao jogo, estava vivendo aquilo, intensamente, com cada fibra do corpo. Com cada batida do coração, cantando músicas que ele não entendia as palavras, mas que sentia a emoção. Pulando, abraçando estranhos, chorando, rindo, sofrendo, vibrando. E tudo isso antes mesmo da bola rolar. O jogo nem tinha começado, e aquelas pessoas já estavam completamente entregues, completamente mergulhadas naquela experiência. E ele pensou: isso não existe na Inglaterra. Nunca vi nada parecido em todos esses anos acompanhando futebol inglês. Nunca senti essa energia. Nunca vi torcida assim. Vamos aprofundar essa frase. Vamos entender o que exatamente ele quis dizer com na Inglaterra não existe isso. Porque não é sobre desprezar o futebol inglês. Não é sobre dizer que a Premier League é ruim ou que os clubes ingleses são pequenos. É sobre algo muito mais profundo. É sobre a relação entre torcedor e clube. É sobre o lugar que o futebol ocupa na vida das pessoas. Na Inglaterra, o torcedor consome futebol. Ele compra ingresso caro, senta em cadeira numerada, assiste ao espetáculo, aplaude quando deve aplaudir, vai embora quando o jogo termina. É transação comercial, é produto, é entretenimento organizado. Mas no Flamengo, o europeu viu outra coisa completamente diferente. Viu que o torcedor não consome o clube. O torcedor pertence ao clube, faz parte dele. É parte da própria essência do Flamengo. Não é relação de consumidor e produto. É relação de identidade, de pertencimento profundo, de vínculo que não se explica racionalmente, mas que se sente visceralmente. Ele ficou impressionado ao ver a torcida cantando mesmo quando o time não estava ganhando. Cantando com a mesma intensidade aos 45 minutos do segundo tempo, com placar desfavorável como cantava no início da partida, porque ali ele entendeu que aquilo não dependia do resultado. Não era condicional, não era só quando ganha, era incondicional, era amor verdadeiro. E isso ele nunca tinha visto nos estádios ingleses. Viu torcedores que viajaram milhares de quilômetros, gente que economizou durante meses para estar ali, famílias inteiras, pais com filhos pequenos nos ombros, idosos com lágrimas nos olhos, jovens pintados de vermelho e preto, pessoas simples, trabalhadores, gente comum que transformou aquele jogo em momento sagrado, em ritual, em algo que transcendia completamente os 90 minutos de partida. E ele percebeu que o Flamengo não depende só de títulos para manter a torcida, depende de vínculo emocional, de historial compartilhada, de identidade coletiva que passa de geração em geração. Ele viu algo que na Inglaterra foi perdido há muito tempo. Viu futebol como expressão cultural autêntica. Não como negócio, não como indústria, não como produto para exportação, mas como sentimento genuíno que une pessoas, que cria comunidade, que oferece pertencimento, e entendeu que isso não se fabrica, não se compra com dinheiro de investidor bilionário, não se importa da Europa. Isso se constrói ao longo de gerações, isso cresce nas ruas,
nas casas humildes, nos bares de bairro, nas conversas entre avô e neto. Isso é orgânico, verdadeiro e raro. Muito raro no futebol moderno que ele conhecia. Por isso ele disse, com admiração genuína e quase inveja: na Inglaterra não existe isso. O impacto emocional dessa descoberta mudou completamente a forma como esse europeu enxerga o futebol. Ele passou a entender que o Flamengo não é apenas um clube de futebol bem-sucedido. Não é apenas um time que ganha títulos e tem torcida grande. É fenômeno social. É fenômeno humano. É algo muito maior que 11 jogadores em campo. Maior que técnico. Maior que dirigente. Maior que estádio. O Flamengo é a soma de milhões de histórias individuais que se entrelaçam numa narrativa coletiva. É o pai que leva o filho ao primeiro jogo. É a mãe que borda o escudo na camisa. É o avô que conta sobre 1981 como quem conta a parábola sagrada. É a criança que aprende a amar o clube antes mesmo de entender as regras do jogo. É o trabalhador que encontra no Flamengo a única alegria da semana difícil. É o migrante que carrega a camisa rubro-negra para outro país como forma de manter conexão com casa. É tudo isso junto. É identidade viva. Ele percebeu que o Flamengo conecta pessoas de diferentes origens, classes sociais, histórias, regiões, realidades. Conecta o executivo da Zona Sul do Rio com o pedreiro da periferia. Conecta o estudante universitário com o vendedor ambulante. Conecta o idoso aposentado com a criança que mal sabe andar. Todos unidos por esse sentimento que não distingue conta bancária, cor de pele, nível educacional ou código postal. No Flamengo todos são nação. Todos pertencem. Todos importam. E isso cria algo que o europeu percebeu ser extremamente raro: pertencimento verdadeiro. No mundo cada vez mais fragmentado, cada vez mais individualista, cada vez mais solitário, o Flamengo oferece comunidade, oferece identidade compartilhada, oferece a sensação de fazer parte de algo muito maior que você mesmo. E isso não se compra, isso não se fabrica, isso não se cria artificialmente com campanha de marketing ou investimento milionário. Ele entendeu por que a torcida do Flamengo é chamada de nação. Não é força de expressão. Não é exagero poético, não é marketing criativo, é descrição literal da realidade. Porque nação é exatamente isso: grupo de pessoas unidas por identidade comum, por história compartilhada, por sentimento de pertencimento que transcende fronteiras geográficas. E o Flamengo criou isso ao longo de mais de 100 anos de história, ao longo de conquistas e derrotas, ao longo de momentos de glória e momentos de sofrimento. Construiu essa nação que hoje tem mais de 40 milhões de pessoas. Pessoas que carregam essa identidade no peito, que transmitem para os filhos, que defendem com paixão, que vivem intensamente e que fazem do Flamengo algo muito maior que futebol. Fazem dele fenômeno cultural, social, humano, único no mundo inteiro. Esse europeu saiu do Mundial de Clubes completamente diferente de como entrou. Não virou apenas admirador do futebol brasileiro. Não apenas elogiou a qualidade técnica dos jogadores. Ele passou a entender o significado profundo do Flamengo. Passou a compreender por que esse clube é diferente de tudo que existe. Por que não pode ser comparado com clubes ingleses, europeus ou de qualquer outro lugar? Porque o Flamengo transcende futebol. É sentimento coletivo que atravessa países, idiomas, culturas e gerações. É a identidade que se carrega no peito, independentemente de onde você esteja. É possível viver o Flamengo em Londres, em Tóquio, em Nova York, em qualquer canto do planeta. Porque ele não depende de estar fisicamente no estádio. Depende do vínculo emocional, da identidade que você carrega, do pertencimento que ninguém pode tirar de você. E quando ele disse na Inglaterra, não existe isso, não estava criticando. Estava reconhecendo algo precioso, algo raro, algo que se perdeu no futebol moderno europeu com toda a sua comercialização, toda a sua profissionalização fria, toda a sua transformação em indústria de entretenimento. O futebol inglês ganhou dinheiro, ganhou estrutura, ganhou alcance global, mas perdeu alma, perdeu conexão genuína entre torcedor e clube, perdeu essa paixão visceral que faz pessoas chorarem, gritarem, sofrerem e vibrarem como se a vida dependesse daqueles 90 minutos. E o Flamengo ainda tem isso, ainda mantém essa chama viva, ainda oferece essa experiência autêntica. E isso é valioso demais para ser medido em dinheiro ou troféus. Histórias assim mostram por que o Flamengo é único no mundo. Por que não existe outro igual? Por que tentar explicar o Flamengo para quem nunca sentiu é quase impossível? Porque tem que viver, tem que sentir, tem que estar lá para entender completamente. Me diz nos comentários, você concorda com essa visão? Você acha que o Flamengo realmente oferece algo que não existe em outros lugares? E se você conhece alguém que ama o Flamengo, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Mostra que o amor pela nação é reconhecido até por quem vem de fora. E se inscreve no canal para mais histórias assim. E se você tem história parecida, se você viveu algo que mostrou o poder do Flamengo, se você tem momento marcante para compartilhar, manda para o nosso e-mail no sachhistorias10@gmail.com, o e-mail está na descrição.
Porque queremos ouvir você. Queremos contar essas histórias. Porque elas mostram que o Flamengo não é apenas clube. É sentimento, é identidade, é nação. E isso ninguém tira. Nem distância, nem tempo, nem derrota. Na Inglaterra não existe isso. Mas aqui existe. E vai continuar existindo para sempre.